Povo de Deus, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Que o Eterno te abençoe, te guarde, te proteja, em nome de Jesus. Nós vamos estar olhando, falando, melhor dizendo, desta 10ª aula, conhecendo a Bíblia. Hoje nós vamos estar falando sobre 1 Reis e 2 Reis, amém? Então vamos orar para que Deus possa falar ao seu e ao meu coração em nome de Jesus. Poderoso Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, queremos te pedir que o Senhor abra as nossas mentes, abra o nosso entendimento, para que o teu nome, o teu santo e poderoso nome venha a ser exaltado e glorificado não só hoje, mas para todos sempre. Dá-nos entendimento da palavra, que ao final desse estudo possamos entender melhor a tua palavra em nome de Jesus. Vamos lá então, meus irmãos. O livro de 1 Reis foi escrito e não tem um autor definido, ou declarado. Então, o livro de 1 Reis, a Bíblia não relata quem foi que escreveu. Não tem um autor declarado. Ele foi escrito por volta de 880 a.C., tem 22 capítulos e 817 versículos. Vamos lá então, falar sobre o primeiro livro dos reis. O título hebraico desse livro é Reis, porque tratam dos reis de Judá e Israel. Você que tem acompanhado as aulas sabe que há uma divisão, é um território apenas, Israel, mas existe o reino de Israel no norte e o reino de Judá no sul, tá bom? A divisão atual surgiu na Septuaginta devido à quantidade de material necessário para escrever em grego, em comparação ao hebraico. Então, devido à quantidade de material da língua grega para a língua hebraica, deu uma proporção muito grande. Então, a divisão surgiu isso aí. Era primeiro baseado em reis. Aí foi 1 Reis e 2 Reis, porque era muita informação para um livro só. Na Septuaginta, os livros de Samuel e Reis eram uma história contínua. Nós já tratamos e falamos sobre isso. Era conhecido como Livro dos Reinos, identificados como primeiro, segundo, terceiro e quarto reinos. Então essa era a divisão, tá? Aí depois passou a 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis. Amém? Então vamos lá. Qual que é o propósito de 1 Reis? O propósito é narrar a história de Israel, desde a morte de Davi até a morte de Acabe. Então, os reis que passaram desde Davi até Acabe, o livro de 1 Reis vai contar ou vai narrar a história deles, mostrando que a maioria dos reis se afastou de Deus, apesar do pacto. Qual pacto que é esse? Lá em 2 Samuel 7, do versículo 12 ao 16. Vou estar lendo para vocês para recordarmos este pacto que Deus fez em relação a Israel. 2 Samuel capítulo 7, do 12 ao 16. Quando a tua vida chegar ao fim na terra e vieres a descansar na companhia dos teus antepassados, escolherei um dos teus filhos para sucedê-lo, um fruto do teu próprio corpo, e eu firmarei o reino dele. Será ele quem edificará uma casa em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. Mesmo no tempo em que tiver que padecer pela iniquidade dos homens, eu mesmo o punirei, e o açoitarei com o castigo dos humanos, e aplicado por intermédio dos homens. Contudo, jamais retirarei dele o meu amor. Olha que lindo. Mesmo com erro, mesmo com fracasso, se o homem vier a errar ou fracassar, nesse caso aqui o rei, mas um ser humano, Deus está falando que jamais ele vai retirar de nós o amor dele. Como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho.
A tua casa e a tua realeza, todavia, subsistirão para sempre na minha presença, e o teu trono se estabelecerá pela eternidade. Esse é o pacto que Deus fez com Israel em relação aos reis que se colocariam na liderança. Algumas versões que não usam a palavra rei, usam a palavra líder, outros governantes. Mas, nesse caso aqui, são sempre reis. A maioria desses reis foi má, como Jeroboão. Poucos foram bons, como Davi. Asa, teve a história de Asa também. Tem lá em 1 Reis 15, você vai encontrar a história do rei Asa. Josafá, você vai encontrar em 1 Reis 22, a história do rei Josafá. Ezequias, você vai encontrar a história em 2 Reis 18 ao 20, o rei Ezequias. Josias também, você vai encontrar a história de Josias em 2 Reis, capítulo 22 ao 23. Então, só para a gente citar alguns reis aqui, alguns homens que se assentaram no trono de Israel. Vamos lá. Sobre o livro de 1 Reis. Reis narra a grandeza de Salomão e seu governo. A divisão dos reinos do norte, como eu citei, Israel, e do sul, que é Judá. Elias aparece em cena, assim como Eliseu em 1 Reis. Então, Elias apareceu em cena como uma espécie de ponte entre o período anterior à era dos profetas. Enquanto os reis estão na era dos reis, Elias aparece como um profeta já antecipando a era dos profetas, que depois vai dar início, que vai se dar início em 1 Reis com Elias. Modéstia à parte, e algo que eu quero só abrir um parênteses, é uma história de Elias, uma história que mexe muito comigo, um personagem bíblico que admiro muito, logicamente, depois de Jesus. Mas é um dos personagens que eu mais gosto, é Elias. Vai dar início no livro de 1 Reis Elias, e vai dar continuidade à era dos profetas com Eliseu em 2 Reis. E aí vai se estender a era dos profetas e vai levando ali. Depois nós vamos estar tratando que isso aí é assunto mais para frente, para uma outra aula. Tema central de 1 Reis. O livro mostra como o destino de Israel depende da observância do pacto de Deus com eles. Também mostra o reinado de Salomão sobre todo Israel. É importante nós identificarmos isso daqui, porque às vezes o que Deus fala através, para um livro, no caso aqui 1 Reis e 2 Reis, no caso são 2 livros, o que Deus fala a respeito desses 2 livros, Deus falou lá atrás, em 2 Samuel. Então é importante, o pacto que nós lemos aqui, que eu li para vocês aqui, é importante nós identificarmos esse tipo de assunto. Então nem sempre o que acontece hoje foi profetizado ontem. O que acontece às vezes hoje foi profetizado lá atrás, durante muito tempo lá atrás. Então é importante nós identificarmos esse tipo de coisa. Então, o que foi falado em 2 Samuel capítulo 7, do versículo 12 ao 16, o pacto de Deus com os reis de Israel foi feito lá em 2 Samuel e cumprido em 1 e 2 Reis. Então vamos para frente. Sobre o livro de 1 Reis ainda. Versículo-chave, na minha opinião, é esse daqui, 1 Reis, capítulo 8, versículo 25. Vou ler 3 versículos chaves, tá? 1 Reis, capítulo 8, versículo 25 diz: E agora, ó Senhor, Deus de Israel, mantenha a teu servo Davi, meu pai, a promessa que lhe fizeste, ao declarar:
jamais te faltará um descendente diante de mim, que se assente no trono de Israel, contanto que teus filhos tenham total cuidado de caminhar de acordo com as minhas orientações, como tu tens procedido diante de mim. Aqui Salomão, ele está fazendo um discurso, falando com Deus e falando com o povo também, mas pedindo a Deus para lembrar, pedindo que Deus lembrasse da promessa e do pacto que ele fez com Israel, para que se cumprisse na vida dele. Olha que interessante, né? Como é que é poderoso. Lá em 1 Reis, capítulo 3 também, no versículo de número 9, o segundo versículo chave para mim, na minha opinião. Dá, portanto, a teu servo um coração sábio, que possa discernir entre o bem e o mal, a fim de que eu possa governar o teu povo com justiça e equidade. Pois sem a sabedoria que vem de ti, quem pode governar este teu grande povo? Tá vendo? Às vezes há uma sabedoria que nós adquirimos nessa esfera horizontal. Mas existe uma sabedoria que poucos conseguem adquirir, porque ela vem da vertical e ela começa de cima até nós. Amém? E o terceiro e último versículo chave que eu quero ressaltar é 1 Reis, capítulo de número 11, versículo 4. E à medida que Salomão ia se tornando idoso, suas mulheres o influenciaram decisivamente a seguir seus deuses e divindades. E o coração de Salomão já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração de seu pai, Davi. Ou seja, com o passar do tempo, Salomão deixou de influenciar para ser influenciado. Então, tome cuidado, preste muita atenção nisso e não seja influenciado pelas pessoas que te cercam. Então, é um versículo muito importante também. Algumas fontes usadas para escrever este livro de 1 Reis, que eu quero ressaltar aqui. Isso aqui talvez é uma coisa que você não conheça, não está sabendo, então é por isso que é Conhecendo a Bíblia. Vamos lá? Livro de Atos de Salomão. 1 Reis 11, nós já estamos nele, versículo 41. Atos de Salomão. Existem os Atos de Apóstolos, né? Os livros de Atos. O que é esse livro de Atos? Vai contar ou vai narrar a história dos apóstolos, os atos que eles fizeram e as atitudes que eles tiveram após a ascensão de Jesus. Então, isso aqui, Atos de Salomão, é apenas algumas atitudes de Salomão. Amém? Só para deixar isso bem esclarecido. 1 Reis, capítulo 11, 41. Começa a dizer aqui o subtítulo, a morte do rei Salomão. Quanto aos demais acontecimentos que permearam o reinado de Salomão, tudo o que realizou e toda a sabedoria que demonstrou ao mundo, todos os seus grandes feitos estão escritos nos registros históricos de Salomão. Entendeu? Então, Atos de Salomão, os registros históricos de Salomão. Isso aqui não é heresia, tá? Antes que comece a falar alguma coisa, é tudo Bíblia. Então, só para a gente identificar isso aqui. Outra coisa também, o livro das crônicas dos reis de Judá. Vamos estar lendo também em 1 Reis, capítulo 14, versículo de número 29. As crônicas dos reis de Judá. 1 Crônicas 14, 29. Todos os demais acontecimentos notáveis do reinado de Roboão e tudo o que realizou estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Então, existe o livro das crônicas dos reis de Judá. Existe. Amém, irmãos? Está aqui na Bíblia. Vamos lá também. O livro das crônicas dos reis de Israel. 1 Reis, capítulo 14, versículo 19.
São textos que nós não temos o hábito ou o costume de ler, por isso não conhecemos ou não sabemos desse tipo de coisa. Mas existe o livro das crônicas dos reis de Israel também. 1 Reis, capítulo 14, versículo 19. O restante da história de Jeroboão, as guerras que fez e o seu governo, tudo isso está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. E também o capítulo 15, versículo 31, vai também falar sobre o livro das crônicas dos reis de Israel. Todos os demais atos históricos de Nadab e tudo o que realizou estão escritos nos livros das crônicas dos reis de Israel. Então tá aqui, irmãos, existem algumas coisas que tá aqui na Bíblia e a gente tem acesso a ela. A minha mãe, recentemente, ela me deu, falou: Bruno, eu tenho um presente para você. E me deu essa Bíblia aqui, está comigo já tem muito tempo. Eu fui olhar a data, ela me deu a Bíblia em 2014. Estamos em 2025, então essa Bíblia poderia estar comigo há 11 anos. Mas eu tenho 11 anos que eu tenho essa Bíblia. E o total de 17. É por isso que eu gosto, amo a palavra de Deus. E eu tenho várias Bíblias, cada uma com uma versão diferente, cada uma de um jeito diferente. Porque a gente vai aprendendo algumas questões. E é importante a gente aprender isso. Irmãos, eu tenho uma imagem aqui. Eu vou ver se eu consigo passar para vocês aí no vídeo. Vou ver se eu consigo editar esse vídeo e colocar para vocês um período desta imagem, onde vai estar tratando os reis de Judá, desde do primeiro rei que se assentou no trono de Judá, até o último, que foi o primeiro foi Rehoboão e o segundo foi Zedequias, tá? E também uma imagem falando dos reis de Israel, aonde o primeiro foi Jeroboão I, tá? Que se assentou no trono de Israel, e o último foi Oséias. Então, é importante nós entendermos isso daqui. Tem uma série de reis, me parece que são 20 reis em Judá e 19 em Israel. Olhando aqui rapidamente aqui, mas vamos confirmar. 1, 2, 3, 4, 5, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Isso mesmo. 20 no trono de Judá e 19 no trono de Israel. Amém? Então, eu vou ver se eu consigo editar e colocar para vocês essa imagem, em nome de Jesus. Que Deus possa assim nos abençoar para vocês estarem vendo aí também. Então, finalizamos aqui. Não vamos entrar no assunto ainda dos profetas, porque o livro de 1 Reis vai tratar mais sobre reis. É importante você conhecer. Então vamos lá. Para a casa do livro de 1 Reis. O reino do norte, Israel, teve 20 reis. O reino do sul, Judá, teve 19 reis. Cite o nome de 5 reis de cada reino, contando um pouco da sua história, alguma coisa que ele fez. Eu vou te dar o nome dos reis. Vai estar ali a imagem, mas eu quero que você pesquise alguns feitos desses reis. 5 reis no reino do norte e 5 reis no reino do sul. Amém? Para você aprender também e conhecer um pouco mais a palavra de Deus. Detalhe, sem a ajuda da internet, em nome de Jesus. Vai para o modo antigo pesquisar a palavra de Deus. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Vamos estar entrando então em 2 Reis. O autor, obviamente, assim como o 1 Reis, não declarado, foi escrito cerca de 860 a.C., capítulo 25, versículos 817. Então, nós vamos estar tratando agora sobre o segundo livro dos reis. Versículo-chave. Vamos lá em 2 Reis, capítulo de número 17, versículo é o 20. Diz assim: Por isso o Senhor desprezou toda a linhagem de Israel e os oprimiu.
entregando-os nas mãos dos invasores, até que os expulsou da sua presença. Perceba que o ato de desobediência foi tão grande dos reis e do povo do modo geral, que Deus entregou Israel na mão dos seus inimigos, até que Deus rejeitou todo Israel. Olha que triste, doído até ouvir isso. Ser rejeitado, a pessoa ser rejeitada pelo Senhor. Imagina o nível de iniquidade, o nível de pecado, o nível de coisas erradas que as pessoas estavam fazendo, a começar pela liderança, o rei. Complicado. Propósito do segundo livro de Israel. Segundo livro dos reis, perdão. Propósito do segundo livro dos reis. Tem como objetivo registrar a história do povo judeu desde a morte de Acabe e Josafá, até o cativeiro babilônico, onde Israel foi entregue. E um pouco mais além ainda. A história em 2 Reis começa aproximadamente no século 9 a.C. e se estende até o período pós-cativeiro de 586 a.C. Esse é o contexto geral de 2 Reis. Este princípio é ilustrado de forma dramática e histórica na queda de Israel para a Síria. Um inimigo chamado Assíria. Um povo, uma nação que Israel padeceu nas mãos dos assíricos. Então, você vai encontrar essa história em 2 Reis, capítulo de número 17. Leia o capítulo todo, nós começamos a ler ele aqui. Começa a dizer o título: O último rei de Israel, Oséias. E aí vem a queda de Samaria e o cativeiro. Outro título, outro subtítulo: Israel é castigado com o exílio. Outro subtítulo: A origem dos samaritanos. Lembra da mulher samaritana? Que Jesus se encontra com ela no poço? Aqui vai ter a origem dos samaritanos. Como que nasceu ou surgiu esse povo samaritano. Amém? Então, aqui vai estar contando isso daqui. E também, 2 Reis capítulo 17 vai contar a queda de Israel para a Síria e de Judá para a Babilônia. Também Judá, o reino de Judá caiu para o reino babilônico. E a história disso aí está se tratando em 2 Reis 25, né? A queda de Judá é 2 Reis 25, e a queda de Israel é 2 Reis 17. Assim, 1 e 2 Reis contêm a mesma mensagem. O livro de 1 Reis e o livro de 2 Reis têm a mesma mensagem no contexto geral. Bispo, qual é a mensagem que 1 e 2 Reis têm no contexto geral? A mensagem é essa: os atos rebeldes do homem resultam em ações punitivas de Deus. Os atos rebeldes do homem, seu, meu, resultam em ações punitivas de Deus. Então, cuidado, porque o mistério é grande. Lições práticas de 2 Reis para os dias de hoje. Embora Satanás tente destruir os planos de Deus, ele nunca conseguirá. Aleluia, glória a Deus, eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra em nome de Jesus. Me prova isso na Bíblia. 2 Reis 11, do 1º ao 3º versículo. Quando a mãe de Acasias, Atalia, tomou conhecimento que seu filho tinha sido morto, mandou matar toda a descendência real. Mas Jeoseba, filha do rei Jeorão, irmã de Acasias, pegou Joás, filho de Acasias, e o raptou dentre os filhos dos reis, que havia sido condenado à morte. Ela o escondeu e Atalia junto com sua ama, para que não o matassem também. Ficou 6 anos sob a proteção, escondido no templo do Senhor, oh glória, enquanto Atalia reinava sobre a nação.
Enquanto uma mulher estava reinando, uma traidora, uma Jezabel da vida, estava reinando no trono de Israel, o menino, aleluia, Joás estava escondido no templo do Senhor, na casa do Senhor, crescendo. Eita glória. Depois dá uma lida aí, que isso aqui é pregação, hein? Atalia tentou destruir a descendência real. É isso aqui que vai falar. Segunda lição prática para os dias de hoje. Fazer o bem aos inimigos traz bons resultados. Vamos ver isso aí na Bíblia, no livro de 2 Reis. Fazer bem aos inimigos traz bons resultados. 2 Reis, capítulo de número 6, do 21 ao 23. Assim que o rei de Israel os viu, consultou a Eliseu: devo matá-los, meu Aba, ou meu senhor? Devo liquidá-los, meu mestre? Ao que lhe respondeu o profeta: não. Porventura costumas tirar a vida daqueles que a tua espada e o teu arco fizeram prisioneiros? Dá-lhes pão e água, para que se alimentem, saciem-se e depois voltem para o seu senhor. O rei mandou que lhes fosse servido um grande banquete depois de terem comido e bebido até se fartarem, despediu-os e eles retornaram para o seu senhor. E por causa disso, as tropas da Síria desistiram por algum tempo de tentar invadir o território de Israel. Fazer o bem aos inimigos traz bons resultados. Irmão, deixa eu abrir uma aspas aqui, porque eu sei que não é fácil, né? Você vê a pessoa te prejudicar, te caluniar, te ferir, te machucar, às vezes conseguir te jogar na lama e você ainda estender a mão e fazer o bem para aquela pessoa. Eu sei que não é fácil. Eu sei que é complicado. Mas a nossa recompensa, ela não vem da parte dos homens. A nossa recompensa vai vir da parte de Deus. E Deus mexeu com o coração dos sírios para não atacar e não destruir Israel durante um período. Eles não irem. E o povo conseguiu se reerguer, se fortalecer, por causa de uma atitude boa, de um líder, de um rei. Então, líder não é só aquele que é pastor, é bispo, pastora. Um líder é aquele que tem uma liderança, uma influência dentro da casa. Você, se você tem uma liderança dentro da sua casa, você é um líder no seu lar, no seu trabalho. Patrão é uma coisa, ele paga para você fazer. O líder não, ele tem atitude, mostra e a pessoa segue, sem imposição. Isso é um líder. Então, se você é um líder, começa a mostrar uma liderança. Eu sei que não é fácil, mas você vai entender que a compaixão, ela abre portas que não deveriam ser abertas. Pega isso aqui, irmão, de graça. E eu gostei disso, eu vou postar essa frase. Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos lá, fecha aspas. Vamos seguir. A obediência traz excelentes resultados. 2 Reis, capítulo 5. Eu não vou ler porque são 15 versículos. É do 1º ao 15º. Mas fala sobre a história de Naamã, um homem que tem lepra e é curado da lepra dele. A lepra que lhe causava tanto incômodo, né? Não dele, mas uma lepra que causava tanto incômodo a ele. A obediência traz excelentes resultados. Leia a história de Naamã, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 15. Deus não aceita nem se agrada dos mandamentos dos homens. Isso aqui é forte, viu? Deus não aceita e nem se agrada dos mandamentos dos homens. Vamos ler 2 versículos. Capítulo de número 2 Reis, capítulo 17, versículo 19 e versículo 20. Diz assim: nem mesmo Judá havia preservado os mandamentos do Senhor, seu Deus, mas seguiu os costumes pagãos que Israel vinha praticando.
Por isso o Senhor desprezou toda a linhagem de Israel e os oprimiu, entregando-os nas mãos dos invasores, até que os expulsou da sua presença. Então Deus não aceita nem se agrada dos mandamentos dos homens. Cumpra os mandamentos de Deus. Viva segundo a palavra do Senhor e as coisas vão fluir para a sua vida. Zombar dos outros podem trazer sérias consequências. 2 Reis, capítulo 2, versículo 23 e 24. Diz assim: de lá Eliseu subiu a Betel. Ao subir pelo caminho, uns rapazinhos lhe saíram da cidade, zombaram dele, exclamando: volta, careca! Suma daqui, careca! Então ele se virou para trás e, observando aquela turma de meninos, amaldiçoou-os em nome do Senhor. Em seguida, 2 ursas ferozes saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. Quer que eu comente alguma coisa? Fica você aí com o seu pensamento. O que acontece quando se zomba de alguém? E principalmente quando esse alguém que está sendo zombado tem uma vida de intimidade com Deus. Tal pai, tal filho. 2 Reis, capítulo 15, versículo de número 34. Tal pai, tal filho. Jotão fez conforme todas as coisas que seu pai Uzias havia feito. 2 Reis, capítulo 15, versículo de número 34 diz: fez o que era reto perante o Senhor. Em tudo procedeu de acordo com o que fizeram Uzias, seu pai. Então, da mesma maneira que Deus abençoou Uzias, Deus também abençoou Jotão. Amém? Deus possa que Deus possa nos abençoar, que Deus possa derramar a glória dele sobre as nossas vidas, tá? Esse aqui é um ensinamento de 1ª e 2ª Reis. Deixa eu só deixar o para casa aqui de 2ª Reis. Tem o para casa de 1ª Reis, agora o para casa do 2ª Reis. Encontre em 2ª Reis, o texto com capítulo e versículo que a Bíblia diz sobre o que, bispo? Comendo carne humana. No livro de 2ª Reis existe um texto com capítulo e versículo aonde vai falar sobre alguém comer a carne humana. Procura, ache, identifica, tá? Novamente, sem a ajuda da internet. Vai pesquisar, vai ler, e eu sei que Deus ele vai te honrar em nome de Jesus. Deixa eu ler um versículo para encerrar, como de costume, em todas as aulas. Conhecendo a Bíblia, Romanos 15, 4. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo, procedeste das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. De forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo, procedestes nas Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Vamos orar? Pedir a Deus que nos abençoe em nome de Jesus. Poderoso Deus, eterno Pai, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, nós queremos te agradecer por mais esse estudo bíblico, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aprendendo da Tua Palavra. Pai, que possamos colocar em prática todos esses ensinamentos e que a Tua Palavra e o desejo de praticar a Tua Palavra nunca saia de nós. E eu quero te pedir, humildemente, em nome de Abraão, Pai, ou melhor, pelo Deus de Abraão, Pai, pelo Deus de Isaac, pelo Deus de Jacó, Pai, e em nome de Jesus, Deus,
a aliança e o pacto que o Senhor fez com estes homens, e o pacto que o Senhor fez com Israel, faça também conosco, Senhor. Que venhamos entender e que venhamos viver, meu Deus, a melhor maneira possível de estarmos no centro da sua vontade. Espírito Santo nos abençoe, nos guarde e nos proteja, em nome de Jesus. Desculpa pelo erro aí, em nome de Abraão, saiu, mas é o que eu queria falar, em nome do Deus de Abraão, amém? Só para me corrigir aqui, para não ficar nenhuma dúvida não, tá bom? Que Deus nos abençoe e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha estar conosco, em nome de Jesus. Pai do Senhor, povo de Deus.